Querido Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, aqui está um publicano, um pobre miserável pecador. Que teu Santo Espírito possa me usar poderosamente, não para minha honra e nem para minha glória, mas para a glória do teu amado Filho Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Te agradecemos, ó Deus, por todas as bênçãos espirituais que estão disponíveis para nós hoje. Que o teu Santo Espírito possa falar conosco. E que esse sermão, Senhor, possa penetrar dentro do nosso coração. Mostrar a nossa realidade. E que possamos acordar, Senhor, desse torpor, desse sono espiritual que nós estamos vivendo. São estas bênçãos que eu te peço. Permaneça conosco. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, nós estamos estudando o livro Anunciando o Alto Clamor. Nós estamos indo para o segundo sermão, pela graça de Deus. Nós iremos estudar hoje, será o nosso segundo estudo do livro. E o título da nossa live de hoje é Acordando para a Realidade. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Romanos, capítulo 5, verso 20. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 5, verso 20. Aquele que quiser acompanhar, tá, com a sua Bíblia ou pelo PowerPoint, fique à vontade. Romanos, capítulo 5, verso 20, a Bíblia diz assim, a palavra de Deus nos diz: Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. É importante notarmos que nesta simples passagem, nós temos o meio que Deus usa para mostrar a nossa condição espiritual. Voltemos ao texto e lemos o texto novamente. Sobreveio, porém, a lei. A lei veio. Para que a lei veio? Para que a ofensa abundasse. Ou seja, a lei ela vem para mostrar uma abundância de ofensa, para mostrar uma abundância de pecado. Vamos compreender essa verdade de forma mais simples ainda. Aqui nesta simples passagem está contida a história da salvação, desde o começo do pecado até a herança imortal. A abundância da graça segue a abundância de pecado. A lei sobreveio para que a ofensa abundasse. No programa da graça de Deus para com o homem, este é o primeiro passo. A lei sobrevém. Ou seja, antes do homem ter a graça de Deus fluindo dentro do seu coração, Deus primeiro precisa mostrar a abundância de pecado que existe dentro do coração do homem. Deus precisa mostrar quem de fato é o homem, quem na realidade é o homem. Porque somente no lugar aonde abunda pecado, é somente no lugar aonde o pecado está em grande abundância que pode a graça superabundar. Mas qual é o meio que Deus utiliza? Qual é o meio que ele utiliza? A lei. Então a lei vem para mostrar quem de fato nós somos. Ellen White fala que a lei é um espelho moral. Então, nós, quando vamos até a lei, nós vemos a nossa
corrupção. Nós vemos que, de fato, quem de fato nós somos. Então, no programa da graça de Deus, para comigo e com você, o primeiro passo é a lei vir. Certo? Espero que essa parte tenha ficado bem claro para você. Romanos capítulo 3, verso 20, vai nos dar essa mesma ideia. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada diante dele. Pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Então, por que a lei precisa sobrevir? A lei precisa vir porque o homem é ignorante, ou por que será? O homem estava lá caminhando, vivendo a vida bem feliz do seu próprio jeito, sem perceber que o pecado era abundante, sem perceber que ele estava em pecado, vivendo em morte. Ou seja, quando nós estamos vivendo uma vida espiritual que aparentemente nós nos consideramos bons em si mesmos, quando nós não sentimos a necessidade de buscar a Deus, quando nós não sentimos que nós estamos em abundância de pecado, nós estamos vivendo em morte. Então, o homem, ele vive em morte quando ele vive com a sua vida bem, aparentemente. Eu estou bem espiritual, eu estou fazendo os cultos, eu estou indo à igreja, eu estou devolvendo o meu dízimo. Mas não, queridos. Todos os dias nós precisamos da graça de Deus. E para a graça de Deus atuar na minha e na sua vida, nós precisamos reconhecer o quão miseráveis, o quão pobres, o quão desgraçados nós somos diante de Deus. E nós iremos identificar isso. Então, será que essa experiência não é a minha e a sua experiência? Nós estamos vivendo bem feliz do nosso próprio jeito, sem perceber que o pecado é abundante, sem perceber que nós estamos em pecado, vivendo em morte. Viver em pecado, queridos, é viver em morte. Pois o salário do pecado é a morte. Então, o homem estava lá. Nós iremos ver aqui a experiência do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7 com a lei. Nós iremos identificar que essa deve ser a nossa experiência também. E eu gostaria de falar um pouco, há um ano atrás, o que ocorreu comigo, certo? Por isso a lei sobreveio, para trazer ao conhecimento do homem que o pecado estava lá, para que o homem entendesse que ele estava vivendo em uma situação perigosa. Há um problema e precisa de resolução. Então Deus, ele usa, nesse meio da graça, ele usa a lei para quê? Para revelar o pecado. Pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. A Bíblia também vai nos dizer que a força do pecado é a lei. A força do pecado é a lei. Então, Deus se utiliza da lei para nos mostrar a nossa real condição. Então, nós iremos identificar mais como isso funciona. Sem a lei, não há como perceber a situação. Em Marcos capítulo 2, verso 17, lemos as próprias palavras de Jesus Cristo. Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: não necessitam de médicos sãs, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Querido, só abrindo um parênteses, esse texto ele me enche de esperança. Porque quando nós olhamos para a nossa vida, de fato, nós só vemos pecado. De fato, nós não vemos melhora alguma. E quando nós entendemos que Deus quer nos justificar por estarmos assim, nos traz paz, nos traz alegria, nos traz felicidade. Então ele veio salvar e resgatar não os justos, não aqueles que se acham justos, não aqueles que se denominam justos, mas ele veio salvar os pecadores. É um princípio básico. Se você não sabe que está doente, você irá ao médico. Então, se você não sente que você é desesperadamente perverso, se você não sente que você é desesperadamente pecador, você não sente necessidade de um Salvador.
E a salvação, ela é diária. Ela é todos os dias. Então, se você não sente todos os dias que você está doente, que você está completamente separado de Deus, você não vai sentir necessidade de buscá-lo. Você não vai sentir necessidade de um Salvador. Porque é somente os doentes que precisam é somente os que reconhecem que estão doentes é que precisam de médicos. Você não vai fazer um esforço em tentar lidar com uma doença se você pensa que não existe nenhuma doença. Cristo diz, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Ele falou para os judeus. E se você se lembra bem, os judeus pensavam que eram muitos bons, justos. E se vocês se lembram, né, como nós estudamos o primeiro estudo, a primeira parte do nosso estudo do livro Anunciando ao Clamor, nós vimos de forma clara a parábola que Jesus usou em Lucas capítulo 18 sobre o publicano e o fariseu. Nós vimos a experiência do apóstolo Paulo como sendo um fariseu de fariseu, certo? Então, é interessante, queridos, notarmos que Cristo estava pregando para os fariseus, para os judeus, quando ele falou essas palavras. Que ele não veio buscar os justos, mas sim os pecadores. Então vamos dar continuidade. Assim como o apóstolo Paulo disse que era irrepreensível, como nós estudamos, eles todos pensavam ser irrepreensíveis. Né? Eles pensavam que eles eram bons. Assim como o apóstolo Paulo pensava que ele era bom. Cristo veio chamar os enfermos. Porém, para que ele pudesse chamar os enfermos, ele precisava de uma lei que apontasse para as enfermidades. Precisava da lei para que criasse uma sensação de necessidade, para que mostrasse que eram necessitados. Esse é o propósito da lei, Gálatas 3:24. De modo que a lei se tornou o nosso professor, nosso ai, para nos conduzir a Cristo. Então, o propósito da lei é nos levar a Cristo. O propósito da lei é mostrar quem nós somos e apontar para Jesus Cristo. A fim de que pela fé, o objetivo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Amém? Então vamos dar continuidade. A lei era como um guia que levava para Cristo. Tínhamos que ser conduzidos até Cristo, uma vez que não estávamos nele. Então ele nos deu a lei. A lei sobreveio para fazer o homem perceber. Ei, eu estou doente, sou um pecador, necessito de arrependimento. E o que é arrependimento? Arrependimento é uma mudança na forma de pensar. Aqui em Isaías, capítulo 1, do verso 4 ao verso 6, vamos ler Isaías. Nós temos aqui uma descrição da condição do homem. Vamos ler aqui Isaías. Isaías capítulo 1, verso 4 ao verso 6. A nação pecadora, carregado de iniquidade. Queridos, a Bíblia está nos falando da nossa condição. Essa é a nossa condição. Por mais que a gente aceite ou não, mas a Bíblia está dizendo que nós estamos carregados de iniquidade. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Você, hoje, sente que você está carregado de iniquidade? Seja sincero com você mesmo. Ou com você mesmo. Você sente que você está cheio de iniquidade? Você confirma que a palavra de Deus é verdadeira na sua vida neste momento? Ou você se sente bem? Porque se você se sente bem, se você não entende a sua realidade, se você não entende que a Bíblia está dizendo que essa é a minha e a tua realidade, cheio de iniquidade, nós estamos vivendo em morte. Então, essa palavra carregado aqui, nós poderíamos trocar essa palavra por abundância.
Então, nós estamos em abundância de iniquidade, é o que a Bíblia está dizendo. Mas, na nossa experiência, no nosso dia a dia, por nos acharmos bem com Deus, nós não temos esse sentimento de que estamos cheios de iniquidade. Nós não temos esse sentimento de que estamos carregados, existe uma abundância de iniquidade dentro do nosso coração. É por isso que Deus, ele permite nós passarmos por algumas situações para ele nos mostrar o que ele já tinha revelado na sua palavra. E muitas vezes nós cometemos algum pecado que nós vemos que é hediondo, esse pecado que muitas vezes nós cometemos, e a gente se desespera. A gente pensa que nós não teríamos a capacidade de cometer aquele pecado. Porque a gente pensa que a gente é bom. E quando Deus permite a gente cometer um pecado hediondo, a gente cometer um pecado grave, quando Ele permite isso acontecer, Ele está mostrando a sua condição na prática. Ele está te revelando quem você é na prática, porque Ele já falou quem é o teu coração. Então não te surpreenda contigo mesmo. O teu coração é enganoso, o meu coração é enganoso. Existe uma abundância de iniquidade, uma abundância de pecado dentro dos nossos corações. Agora, como é que eu vou saber disso? Quando você se aproximar de Cristo Jesus, quando você buscar a Deus, Ele vai te mostrar a tua real condição. É somente conhecendo a Deus que o homem pode conhecer a si mesmo. A psicologia ensina diferente. A psicologia diz que para você conhecer a si mesmo, você precisa estudar, se autoestudar. Mas isso não é verdade. Para você conhecer a si mesmo, você precisa conhecer a Deus. Quem Deus é. E quando você conhecer a Deus, Deus vai mostrar quem você é realmente. Deus vai abrir o teu coração para você. Deus vai mostrar que você é um pobre, miserável, pecador. É por isso que para a igreja de Laodiceia ele diz, eu conheço as tuas obras. Eu sei que as tuas obras são obras de iniquidade. Eu sei que as tuas obras são obras de pecado. Eu sei que tu és cego. Eu conheço você, mas você não sabe que você é cego. Você não sabe que você é pobre. Você não sabe que você é nu. Você não fica desesperado pela sua condição. Por quê? Porque nós não temos buscado a Deus. Porque se nós, de fato, buscarmos a Deus, nós iremos nos deparar com a nossa situação. Nós iremos nos deparar que nós somos uma nação carregada de pecado, de iniquidade. E esses pecados, nós iremos ver eles de forma como é de fato. Nós iremos olhar, o nosso coração vai ser revelado para nós. E nós iremos, pode acontecer de chorarmos aos pés de Deus, irmos aos pés de Deus em lágrimas. Porque quando você olhar que você é desesperadamente perverso, quando você olhar que você é podre, é isso que a Bíblia diz, que eu e você somos. Vamos dar continuidade para o texto. Descendência de malfeitores, filhos que praticam a corrupção, deixaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Esse texto é para mim. Eu sou isso aqui. Eu estou carregado de pecado. Eu estou carregado de iniquidade. Lembre-se que é somente um lugar que é carregado de pecado que pode superabundar a graça de Deus. Porque sereis ainda castigados, que persistis na rebeldia. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele, Davi, em mim e você, coisa boa. Há só feridas, contusões e chagas vivas. Não foram exprimidas, nem atadas, nem amolecidas com o óleo. Imagine você acordar pela manhã e ver você desta forma, cheio de chagas, feridas, o que você iria fazer? Você iria correr desesperadamente para o hospital, para o médico. Você iria você iria em busca de ajuda. Mas espiritualmente, nós estamos assim. Nós estamos cheios de feridas.
E ainda queremos ser alguma coisa. Ainda queremos falar mal dos nossos irmãos. Ainda queremos defender a nós mesmos, sendo que nós estamos feios, cheios de chagas vivas, podres. Queridos, pense numa pessoa desta forma. Pense em você desta forma, desse jeito. É desse jeito que Deus quer que você se olhe. É desse jeito que Deus quer que você veja quem você realmente é. Cheio de feridas, contusões e chagas vivas. Somos podres. Esta é a realidade. É a nossa condição. E nós precisamos acordar para essa realidade. Doentes, estamos doentes. Davi, no Salmo 38, 5, diz assim: as minhas chagas se tornam fetidas e purulentas. Meus amigos afastaram-se de mim. Ele teve essa experiência. Os pecados de Davi consumiram até aos ossos. Por isso que Davi teve um verdadeiro senso do que é o arrependimento. E é essa situação, queridos, em que eu e você se encontram. E desesperadamente nós estamos perversos. E nós precisamos sentir isso, ter isso. Paulo entendia isso. Ao exclamar, miserável homem quem sou. Quando nós lemos isso, vamos parar para meditar nisso. Miserável homem que sou. Nossa, o apóstolo Paulo falou isso, o apóstolo Paulo pregava, o apóstolo Paulo ministrava, o apóstolo Paulo falava do amor de Deus como nenhum outro, mas o apóstolo Paulo, todos os dias, ele reconhecia a sua situação espiritual. Todos os dias o apóstolo Paulo entendia que ele era o pior dos pecadores. Na parábola que Jesus conta em Lucas capítulo 18, do publicano e do fariseu, o publicano não olhou para o fariseu. Em algumas versões, a margem coloca que o publicano, o texto original, o texto melhor para se entender, agora eu me esqueci a versão, mas a melhor versão é a que diz que quando o publicano olhou ao céu, ele disse assim, ó, tenha misericórdia de mim, o pecador. Então, o publicano, ele via apenas ele como sendo pecador. Ele não via outras pessoas como sendo pecador. Quem via eram os fariseus. Então, se eu vejo outras pessoas e não me vejo como o principal dos pecadores, eu não sou publicano. Eu sou fariseu ainda. Eu não sou publicano. Eu sou fariseu. Certo? Então, que fique isso bem claro. Ó pecador. Essa é a versão certa. Ó pecador. Então, o fariseu, ele se sentia como se fosse, o publicano, ele se sentia como se fosse o único pecador que existia ali. Ele olhava apenas para si. Que no coração dele existe uma abundância de pecado. E a Bíblia diz que ele foi justificado. E o fariseu não foi justificado. Certo? Então vamos dar continuidade, temos alguns slides para lermos. O fariseu olhou para a lei, interpretou de acordo com a letra e disse: eu não cometi adultério, não fui injusto, não sou como este publicano. Conhecemos a parábola que Cristo contou, em Lucas 18. De acordo com formas exteriores da lei, nós já olhamos e dizemos: eu tenho feito tudo certo. Qual é o meu problema? Mas o que é que a lei vem e identifica? Identifica o problema. Identifica que a cabeça está doente. Passamos a perceber que quando a lei vem,
não fala apenas de coisas exteriores. Ela está falando de pensamentos íntimos, dos mais íntimos desejos. Quando nós vamos até Romanos capítulo 7, verso 7, Paulo vai dizer assim, ó, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Agora, olha o que é interessante. Paulo, ele usa esta palavra não cobiçar, dando uma conotação de que a lei enxerga o interior do homem. Porque eu posso muito bem estar na sua casa, cobiçar alguém, cobiçar algo seu e você não saber. Porque não foi demonstrado exteriormente. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que a lei olha interiormente. Por isso que ele usa o cobiçar. A lei vê para o seu interior. Porque a lei é espiritual. A lei não é carnal. Então a lei ela enxerga os íntimos pensamentos. Ela está falando dos desejos. Então, por isso que ele vai resumir que a lei ela é espiritual. E ela vê o coração, as intenções do indivíduo. Quando Cristo falou sobre a lei, você se lembra que ele trouxe espiritualidade a ela? Aprofundou a lei, expandiu. Os 10 mandamentos dizem, não matarás. E Cristo revela ao homem o que a lei queria dizer. O que ela realmente era. Matar é quando você sente ódio pelo seu irmão. Se você está com raiva do seu irmão, você é culpado de assassinato. Olhar para uma mulher é como cometer adultério, mesmo se você somente a desejar em sua mente. Misericórdia, queridos. Misericórdia. Então, a lei ela é espiritual. E Cristo aprofundou a lei. Cristo veio mostrar o que ele quis dizer no não matarás. Porque para você matar alguém fisicamente, você matou primeiro interiormente. Para você adulterar, você primeiro adulterou interiormente. Então a lei ela é espiritual e Deus conta como se você de fato tivesse matado. Quantas pessoas nós não, quantas pessoas nós não já matamos por nos irritarmos, por falar mal do nosso próximo, criar contendas entre irmãos, falar de situações que não deveriam ser faladas. Queridos, a lei é espiritual. E Cristo veio mostrar isso. Essa é a profundidade da lei que o apóstolo Paulo reconhece e percebe. Ele conheceu a lei, de acordo com a lei, ele era irrepreensível. Porém, ele alcançou uma compreensão do que a lei atinge direto na cabeça, direto nos desejos da mente. Ele diz, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. O fariseu disse, eu não tenho cometido adultério. Aí vem a lei e diz, não cobiçarás. E percebemos que desejar é cobiçar. Você sabe o que a concupiscência significa? É impressionante notarmos que lemos com frequência as escrituras e pensamos em entender o que ela diz. Temos dicionários à nossa disposição e não procuramos entender melhor. Vou dar o significado de concupiscência e eu garanto que trará uma nova perspectiva
do que a lei deve ser para você e o que ela realiza quando ela te mata. Dicionário Webster de 1824. Um dicionário bem antigo. O que significa a palavra concupiscência? Concupiscência significa luxúria ou cobiçar algo. Desejar ou cobiçar. Cobiça, desejo irregular ou ilegal de prazer sexual. Em um sentido mais geral, desejar coisas carnais ou apetite irregular por coisas mundanas, inclinação para prazeres ilícitos. Isso é o que significa concupiscência. Está conseguindo entender o que acabou de ouvir? Os mandamentos vieram e o pecado reviveu. Quando veio o mandamento, de repente, dentro de Paulo, o pecado reviveu. Vamos abrir a Bíblia lá em Romanos capítulo 7. Vamos lá, para Romanos capítulo 7. Vamos abrir a Bíblia lá em Romanos capítulo 7. Verso 9. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Ou seja, Paulo pensava que estava bem. Mas quando veio o mandamento, revelou quem ele era de fato, e revelou que ele vivia em morte, revelou que ele estava morto em pecado, a Bíblia vai dizer que ele morreu. Ele entendeu a sua condição de morte. Então a lei veio e mostrou para Paulo quem ele era de fato e de verdade. E Paulo percebeu quem ele era. Então ele entendeu quem de fato ele era. Quem de fato ele era. Verso 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Aí ele entende, aí ele confessa. Porque quando ele dizia que ele era fariseu de fariseu e quanto à lei ele era irrepreensível, ele não entendia que a lei era espiritual. Ele pensava que a lei era carnal. E guardava a lei na carne, pelas obras. Ele entendeu isso antigamente. Ele entendia isso. Ele entendia que ele lia ali os mandamentos, eu vou fazer, ponto final. Mas não, ele descobriu que a lei é espiritual. Que a lei prescruta o coração, os mais íntimos pensamentos. Então, quando ele se depara com a lei, aí ele diz, eu sou um transgressor. Verso 14. Vendido sobre o pecado, a lei é espiritual. Entendeu a sua real condição espiritual. E nesse momento nascia dentro dele o desejo de guardar a lei de Deus. Ele sentia o desejo de guardar a lei de Deus. Ele viu a lei de Deus como deveria ser de fato. E quando nós vemos a lei de Deus como de fato ela deve ser, a própria lei vai gerar em nós, ela vai mostrar em nós, como nós lemos em Romanos capítulo 5 e Romanos capítulo 3, que a lei vem para mostrar o nosso pecado. A força do pecado é a lei. Então, esse é o propósito da lei. Então, quando Deus mostrar, quando a lei de Deus foi revelada para nós, quando nós vermos a lei como ela deve ser de fato, nós iremos ver a nossa condição de desesperadamente perverso. E ele queria guardar a lei de Deus. Ama a tua lei. Consinto que a lei é santa, que a lei é boa, o mandamento justo, tudo. Então, nasceu dentro dele esse desejo de guardar a lei. Só que ele entendeu. Existia uma lei dentro dele que tudo que ele queria fazer, que era guardar a lei, ele não conseguia, porque o pecado o dominava. Quando nós lemos no verso 17 do capítulo 7, nós chegamos a esta conclusão. O pecado realizava. O pecado fazia. Mas o apóstolo Paulo, quando a lei veio, ele entendeu de fato a sua real condição. Ele entendeu que ele era um homem morto em ofensas e em pecados. Certo? Então vamos dar continuidade. Eu gostaria de ler para vocês aqui algumas citações que para mim assim foram citações bem fortes, sabe? Citações que revelam o mais íntimo do coração do ser humano. Eu gostaria de ler para vocês uma experiência de um homem chamado John Bunyan.
Não sei quantos de vocês conhecem. Ele é o autor é uma das obras mais vendidas cristã, O Peregrino. Eu gostaria de ler algumas citações de John Bunyan quando ele teve ao se aproximar de Deus. E essa será a nossa experiência individualmente. No livro Caminho a Cristo, no capítulo 3, quando sair daqui, eu dou um conselho para vocês. Leiam Caminho a Cristo. O capítulo 3, lá vocês vão ver o que nós estamos estudando aqui. É a mesma coisa. Então, eu gostaria de mostrar para vocês, agora, qual foi a experiência de John Bunyan. Ele diz o seguinte: mais ou menos nessa época, eu comecei a argumentar diante daquelas pobres pessoas de Bedford e a contar-lhes minha situação. Situação essa que, quando eles ouviram, contaram ao senhor G. Ford sobre mim, que, por sua vez, despendeu de seu tempo para vir falar comigo e estava disposto a ouvir minhas persuasões. Penso eu que por alguns motivos, mas ele me convidou para ir à sua casa, onde eu deveria ouvi-lo a conversar com outros homens sobre esse trato de Deus para com as almas. Então, resumindo para vocês, nós iremos dar continuidade, mas resumindo. Aqui ele está ouvindo esse amigo piedoso falar sobre o trato de Deus para com a alma, sobre como a lei deve aparecer a fim de levar o homem a Cristo e trazer esse sentimento de necessidade, ou seja, ele está mostrando aqui o que acontece. Qual a experiência que nós temos quando nós vamos a Cristo, quando nós buscamos a Cristo, quando nós chegamos próximo de Cristo Jesus. Tive ainda mais convicção e a partir daquele momento comecei a ver vaidade e miséria dentro do meu vil coração, visto que nem eu conhecia o que ia por dentro. Começou a ser descoberto diante de mim e trouxe toda a sorte de maldade como nunca antes. Agora descobri, evidentemente, que as concupiscências e corrupções querem tomar posse de mim. Os envios, pensamentos e desejos que antes eu nem considerava. Meus anseios pelo céu e pela vida começaram a falhar, queridos. Isso de fato é real. É verdade. Quando nós buscamos a Deus, quando nós nos aproximamos de Deus, nós vemos a corrupção do nosso coração. Nós vemos a corrupção dos desejos pecaminosos, dos pensamentos pecaminosos. E muitas vezes nós nos desanimamos. Mas é Deus mostrando quem nós somos. É Deus mostrando quem sou eu e quem é você. Então, desejos vis, pensamentos corruptos, a lei ela vem para isso, para revelar quem é o homem. A lei ela vem com esse propósito. Então, quanto mais você busca Deus, quanto mais você fica perto de Deus, mais você mergulha no mundo espiritual, mais as coisas vão ficando. Queridos, é interessante que quando nós estamos em pecado, parece que os nossos olhos ficam com escamas. E Deus ele não permite, muitas vezes, nós vermos como nós somos naquela situação, pela sua graça e pela sua misericórdia. Mas quando a gente começa a buscar a Deus, inteiramente a Deus, ele nos mostra como nós estávamos, em morte. As escamas começam a cair dos nossos olhos. Ele começa a desvendar, a mostrar o nosso coração. Isso, de fato, é uma verdade. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu já tive. Eu já tive. Quando ele mostra, quando você começa a buscar Deus, é o momento que ele mostra quem você é o momento que ele mostra quão vivo você é. E às vezes ele permite acontecer algumas situações, você buscando a Deus, às vezes sai uma fala do nada da sua boca que você não queria falar daquela forma. Aí você vai diante de Deus e reconhece, porque você está tão perto de Deus, e reconhece, Senhor, eu não queria falar desse jeito, eu não queria falar dessa forma. Tu sabes disso porque eu falei, Senhor.
É porque Deus está mostrando quem você é. E no trato de Deus com você, ele vai permitir algumas situações. Ele vai permitir você passar por algumas situações para ele mostrar quem você é, de fato e de verdade. E você vai passar quando você estiver buscando a Deus. Quando você se entregar inteiramente a Deus, completamente, aí você vai entender o que eu estou falando. Até palavras que você não queria falar vão sair da tua boca e você vai dizer como isso aconteceu. Deus vai mostrar, ele vai desvendar quem é você para você mesmo. E é exatamente essa experiência que John Bunyan está tendo. Quando a alma dele, quando Deus começou, quando a lei chegou próximo, quando ele entendeu Jesus Cristo, descobri ainda que mesmo com a minha alma cheia de saudade de Deus, meu coração ansiava por toda a vaidade tola. Se minha mente não conseguia convencer meu coração de que era bom, e meu coração tornou-se descuidado, tanto para com a minha alma, como também para com o céu. Começou a me puxar para trás em meus deveres, como algo prendendo a perna de uma ave impedindo-a de voar. Os pecados. Ah, não, pensei eu. Agora vou de mal a pior, estou mais longe do que nunca da conversão. Queridos, é esse sentimento, de fato. Há 1 ano e meio atrás, e Deus ele sempre vem fazendo isso. É uma experiência não apenas de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, mas é uma experiência que tem que ser diariamente. Mas o que me marcou muito foi quando eu comecei a estudar a mensagem da justificação pela fé. Eu, adventista do 7º dia há muito tempo, há muitos anos, pensava que estava bom comigo mesmo. Mas eu descobri que eu era um pecador. Deus mostrou que eu era um monstro. Deus mostrou quem eu era de fato. Deus mostrou que eu não conseguiria conviver com meu próprio coração. Deus mostrou que a maior causa das minhas angústias, dos meus problemas, era o meu coração. Deus desvendou, ele rasgou o meu coração, mostrando quão pecaminoso, o quão longe de Deus eu estou. E recentemente Deus ele tem feito isso novamente. Ontem de ontem, ele fez isso novamente comigo. Ele permitiu, e ele vai fazer com você. Todas as vezes que você buscar o Senhor, no íntimo da sua alma, no íntimo, com todo o seu ser, ele vai mostrar que você é um pecador desamparado, que necessita dele. Por vezes, dividi a minha condição com o povo de Deus, que quando ouviam, sentiam pena de mim, e me apontavam para as promessas. Em suas boas intenções me diziam que eu deveria alcançar o sol com as pontas dos meus dedos, como se eu ordenasse a me receber, ou que deveria confiar na promessa. E mesmo que prontamente eu assim fizesse, todos os meus sentimentos e sentimentos estavam contra mim. E eu vi que eu tinha um coração que peca e que estava sob uma lei que condena. Ele continua a experiência dele. Essa situação me fez lembrar daquele filho que o pai trouxe a Cristo, que enquanto estava se aproximando do Senhor, foi derrubado pelo inimigo. Lucas 9:40, 42 e Marcos 9:20. E caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Então o rapaz estava vindo a Jesus. Então, na experiência desse rapaz, ao ir até Jesus, o que aconteceu? Ele caiu, ele viu. Como se isso não bastasse, tenho encontrado meu coração a se fechar para o Senhor e ser contra a sua palavra. E minha incredulidade tem colocado um ombro contra a porta para manter o Senhor do lado de fora. Mesmo enquanto clamo com um grito desesperado.
pecado. Queridos, creio que uns 3 dias atrás, 2 dias atrás, essa foi a minha oração. Desesperadamente, atrás do Senhor. Senhor, por favor, tu conheces o meu coração. Tu sabes que o meu coração é assim, é isso aqui. Fale para o Senhor, é tudo que Ele quer ouvir. E eu falei, meu Deus, por favor, se for para permanecer desta forma, meu Pai, se for para permanecer deste jeito, não permita, Senhor, que eu viva mais. Queridos, quando nós entendermos a nossa necessidade de Deus, quando nós entendermos o quanto nós precisamos de Deus, tudo isso aqui que eu estou falando, quando vocês se aproximarem de Cristo, quando nós se aproximarmos mais de Cristo, mais pecaminosos, eu não entendi a fala que a Ellen White diz no caminho a Cristo, eu não entendi isso, que quanto mais nos aproximarmos de Cristo, mais pecaminosos, mais pobres, mais miseráveis nós iremos nos achar. Indigno. Antigamente eu achava que eu era digno de subir ao céu. Mas hoje não. Eu tenho a plena certeza que eu sou indigno de estar lá. É apenas pela justiça de Cristo. É apenas pela bondade de Jesus. Não existe bondade em mim mesmo. Não existe graça. Não existe nada de bom em mim. Nada. Bondoso Senhor. Quebre a porta e abra. Quebre as portas de bronze e despedace os ferrolhos de ferro. Essa deve ser a nossa experiência, querida. De forma individual, de forma pessoal. Deveremos andar de cabeça baixa. Deveremos ver o momento em que nós estamos vivendo. Muitas vezes nos pegamos em frivolidades, em coisas indevidas, mas o tempo que nós vivemos é um tempo terrível. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Temos endurecido. Olha o tanto de luz que está sendo derramado para nós através das mensagens. Se nós não aceitarmos, se nós não crermos de fato, de verdade nessas promessas, tudo isso servirá apenas para nos condenar naquele grande dia. Essa foi a experiência de John Bunyan. Mas a pergunta é, qual é a nossa experiência? Ele continua. Entretanto, às vezes, a palavra criava em meu coração uma trégua de paz. Eu te cingirei, ainda que tu me conheças. E durante todo esse tempo, quanto ao ato de pecar, nunca fui tão perceptivo como agora. Não me atrevo a mover nem um pino, nem um palito, mesmo que seja do tamanho de uma agulha, pois minha consciência estava dolorida e doía a cada movimento. Não sabia mais como falar. As minhas palavras, por medo de colocá-las fora do lugar, isso já aconteceu comigo. Ó, quão cuidadoso me tornei ao dizer algo ou fazer algo. Encontrava-me como que em um pântano lamacento, onde ao me mexer tudo tremia e se abalava. E então o que restou foram Deus e Cristo e o Espírito. E tudo o que é bom. A experiência de Paulo, ao miserável homem que sou. Ele estava em uma areia movediça. Quanto mais ele luta, mais ele afunda. Quanto mais luta, mais afundará. Vejo o quão pecador eu era antes da conversão. E, entretanto, Deus nunca me carregou de culpa pelos pecados de minha ignorância. Ele somente me mostrou que se eu não fosse a Cristo, eu estaria perdido. Pois eu era um pecador. Porém, a minha poluição interior era a minha praga.
e a minha aflição. Sobre isso posso dizer que essa poluição interior vinha a passos terríveis, sempre tentando impor-se dentro de mim, para que eu fosse achado culpado, e para que servisse de espanto. Por esse motivo, aos meus próprios olhos, eu era mais repugnante que um sapo, e pensava que aos olhos de Deus também, pecado e corrupção, eu sei, borbulhavam naturalmente do meu coração, e assim como a água borbulha ao sair da fonte. Agora que todos os demais tinham um coração melhor que o meu, eu podia trocar de coração com qualquer um. Ninguém além do próprio inimigo poderia se igualar com a minha iniquidade e minha poluição de mente. Olhava-me e via a minha própria vilania, em profundo desespero, pois havia concluído que nessas condições em que eu estava, não poderia haver para mim aquele estado de graça. Com certeza, pensava eu, estou abandonado por Deus, deixado ao inimigo e a minha mente perversa. Queridos, essa deve ser a nossa experiência. Precisamos compreender a malignidade do pecado. Precisamos compreender a malignidade do pecado. Ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? A terrível situação em que a humanidade se encontra. Alguns podem dizer, estava melhor sem a lei. Pois enquanto não sabia o que eu estava fazendo, não tinha convicção que estava em pecado. Mas quando a lei chegou, o pecado reviveu e eu morri. A condição desse homem sob a lei é a mesma de Romanos capítulo 3. Não há o justo nem o sequer. E ainda diz, fizeram-se inúteis. E conhecemos, Isaías 52, 3 diz, por nada fostes vendidos. De tão inúteis que somos, não temos nenhum valor. Queridos, a mensagem da justiça de Cristo não fará um efeito nas nossas vidas se nós não reconhecermos quem nós somos. A própria mensagem vai mostrar quem nós somos. Para a gente poder entender que não existe salvação pelas nossas próprias obras, que não existe salvação por nós mesmos, que nós não fazemos nada de bom, nós precisamos entender quão corrupto é o nosso coração. E mais enganoso do que qualquer outra coisa. Isaías 64, 6. Pois todos nós somos como imundos, e todas as nossas boas obras de justiça são como imundícia. E todos nós murchamos como a folha. E as nossas iniquidades, como o vento, nos arrebatam. O excesso de pecado nos arrebata para longe, trapos de imundície. Tudo o que fazemos são trapos de imundície. Aí entra o ponto de entendermos isso. Porque ao compreendermos, quando nós acordarmos para a nossa realidade, nós iremos precisar da justiça de Cristo, das boas obras, enquanto dependermos de nossas próprias obras. Enquanto dependermos de nós mesmos para ser salvos, não queremos encontrar a justiça de Cristo. Porque a justiça de Cristo, ela se manifesta quando o homem confessa que é pecador, desesperadamente perverso. Aquele publicano saiu justificado, porque confessou que tinha lábios impuros, coração impuro, perverso era o coração dele. Toda a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Todo o nosso proceder é como um trapo de imundícia. Porque justiça é fazer o que é correto. É um perfeito proceder. Portanto, eis aqui a situação em que os homens se encontram quando chega a lei. Não importa o quanto ele consinta que a lei é boa, ele descobre que não consegue guardá-la. Não consegue, tenta, mas não pode guardá-la. Pode tentar chegar até a lei e dizer, mas eu fiz isso certo, e aquilo também. E a lei vai olhar para ele com um olhar muito estranho e vai dizer, o quê? Do que você está falando não é o suficiente. Fazer um pouquinho certo aqui, um pouquinho certo ali, não é bom bastante. E fazer tudo certo daqui para frente não é o suficiente. Porque a lei exige perfeição. Justiça perfeita. Tem de vir desde o alfa
até o ômega de sua vida, do começo ao fim. Qualquer coisa menos que isso não vai satisfazer a lei de Deus. A realidade é que precisamos acordar para o fato de que não há nada que possamos fazer para nos salvar. Estamos constantemente pensando que podemos nos salvar. Deixa comigo. Eu vou fazer. Deus me dá o poder e eu faço, eu pratico. Não. Não conseguimos. Não há nada que possamos fazer para nos salvar. Está claro isso na sua mente? Porque se tem alguma coisa que você pensa que pode fazer, então você não precisa da graça. Você mesmo consegue. Vamos ver aqui o exemplo de Abraão para fechar esta tarde com chave de ouro. Gênesis capítulo 12, verso 1, verso 3, nós temos a experiência de Abraão com Deus. Deus disse para Abraão, Abraão, saia da tua terra. Eu te mostrarei a terra. Eu farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei. Então Deus deu uma promessa para Abraão de que ele iria fazer de Abraão, através da sua descendência, uma grande nação. Iria abençoar Abraão. Deus fez uma promessa de Abraão. E quando a Bíblia diz que nele seria benditas todas as nações, isso significa o quê? Que desde a queda do homem, esperavam aquela semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Essa promessa Deus fez a Abraão e disse a ele, em tua semente virá o libertador. Através dele viria aquele que iria redimir o mundo do pecado, pois por ele viria a salvação. Entretanto, se nós lermos Gênesis 15, 1 e 5, Abraão teve um problema, ou ao menos, pensou ter um problema. Gênesis, capítulo 15, verso 1 e verso 2. Vamos ler o verso 1. Eu ia ler o verso 2, mas vamos começar do verso 1. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, dizendo, não temas. Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será grandíssimo. Verso 2. Então disse Abraão, ó Deus, em Gênesis capítulo 12, Deus fez uma promessa que Abraão, a sua descendência iria aumentar como as estrelas do céu. Como nós vemos aqui a promessa em Gênesis capítulo 15. Ou seja, a descendência de Abraão iria ser grandíssima. Só que no verso 2, Abraão ele ficou preocupado. Por quê? Em Gênesis capítulo 12, no verso 2, Deus diz, eu farei de ti uma grande nação. Então Deus falou que de Abraão viria uma grande nação. Ok? E no verso 2 do capítulo 15, Abraão disse ao Senhor, ó Senhor Deus, que me deras, visto que morro sem filhos, e o herdeiro de minha casa é o Damasceno Eliezer. Sua esposa não havia lhe dado filho, e já era extremamente velha. Sara estava velha. Ela era estéril e velha. Então nós temos aqui dois problemas. Ela era velha e estéril. E Abraão pensava que a sua descendência viria de Eliezer, que era o seu servo. Porque ele nunca conseguiu ter um filho com Sara. Então ele pensava, eu nunca serei um progenitor. Então, Deus, que tal esse meu servo Eliezer? Ele será o herdeiro e a semente virá dele. Agora, queridos, vamos dar continuidade. Verso 3. Disse mais Abraão, a mim não me tens dado filhos, eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ao que lhe veio a palavra do Senhor dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas. Então Deus agora vem e diz assim, olha, o herdeiro
que vai vir será o que vai sair das tuas entranhas. Porque Abraão olhava para si mesmo e não via como iria acontecer. Ele não via como isso iria, como seria desenvolvido, como iria surgir o filho dele, ele não sabia. Então, Abraão, ele ofereceu seu herdeiro, mas Deus, no verso 4, diz para ele, vamos ler aqui o versículo 4, do capítulo 15. Ao que lhe veio a palavra do Senhor dizendo, esse não será o teu herdeiro, Eliezer não será o teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas, Deus novamente diz, olha, das tuas entranhas, ele vai vir de ti, Abraão, não vai vir de outra coisa, vai vir de você. Esse será o teu herdeiro. Verso 5. Então levou para fora e disse, olha para o céu e conta as estrelas, se as pode contar. E acrescentou-lhe, assim será a tua descendência. Ele disse, não, Abraão, a criança sairá das tuas entranhas, ela virá da tua linhagem. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tinha ela uma serva egípcia que se chamava Agar. Disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de ter filhos. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos por meio dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Verso 3. Assim Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar a egípcia, sua serva, e a deu por mulher a Abraão, seu marido. Depois de Abraão ter habitado 10 anos na terra de Canaã, verso 4. E ele conheceu Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então, Abraão, o que aconteceu? Como Sara não podia dar um filho a Abraão, Sara, ela tentou ajustar um meio para que a promessa de Deus fosse cumprida. Então ela vai, olha para sua serva e diz assim, ó, vem aqui, você se deita com meu esposo, você tem um filho com ele, e este filho será o filho da promessa, ele vai ficar conosco, e este filho será o filho da promessa. Então eles tentaram cumprir a promessa de Deus pelas suas próprias obras. O próprio Abraão, desde o início, quando ele olhou para si mesmo, olhou para Sara, ele disse assim, olha, aqui tem o meu servo. Só que Deus, já desde o começo, disse para Abraão, Abraão, eu não quero nenhum servo, nenhum escravo teu. E o filho de Abraão nasceu de uma serva, de uma escrava. E Deus já tinha advertido a Abraão que ele não queria que viria dele e de Sara. Certo? Mas mesmo assim, eles teimaram em querer fazer a vontade de Deus. Eles persistiram em querer fazer a vontade de Deus por suas próprias obras. Vamos continuar. A promessa a Abraão era que aquele redentor viria da sua descendência. Ele sairia das tuas entranhas. Mas na cabeça de Abraão ele pensava, como será isso possível? Minha mulher já é avançada em idade para conceber. Como poderá o Salvador algum dia nascer? Como? Então começou a preocupar-se e pensou, essa criança tem de nascer, porque se o Redentor não nascer, eu não posso ser salvo. Sentia que precisava fazer alguma coisa para ser salvo. Então sua esposa veio a ele e disse, não poderemos ser salvos a menos que essa criança nasça. Eu não posso carregar seu filho. Então vá até Agar e que ela tenha a criança. E ele a ouviu e Agar teve um filho. Ou seja, Abraão estava preocupado, por quê? Porque o Salvador viria da sua linhagem. Mas quando ele olhava para si mesmo, quando ele olhava para sua esposa, ele não via como acontecer do filho do Salvador nascer. Porque o Salvador veio da descendência de Abraão. A descendência de Abraão é Cristo. Certo? E ele estava preocupado, porque se o menino não nascesse, o que iria acontecer? Eles não poderiam ser salvos. E eles se preocuparam. E
muitas vezes nós temos nos preocupado com isso também. E essa, muitas vezes, é a nossa experiência. A Bíblia diz, Paulo, em Romanos capítulo 4, Romanos 4 não, Gálatas capítulo 4, verso 19, para que Cristo seja gerado, ou para que Cristo nasça em vós. O novo nascimento é Cristo nascendo em mim e você. E muitas vezes a gente fica desesperado, mas eu não estou vendo como que isso vai acontecer. E a gente vai e diz, não, mas eu preciso fazer isso porque senão o Salvador não vai nascer em mim. Eu preciso fazer isso porque senão Jesus Cristo não vai morar em mim. Eu preciso fazer isso porque senão Jesus Cristo não vai nascer em mim. Eu preciso dar uma ajuda para Deus. Eu preciso dar uma mãozinha para Deus. E foi exatamente essa experiência. É exatamente essa experiência. Abraão pensou que precisava fazer alguma coisa pela sua própria salvação. Sabemos quais foram as consequências. Sabemos que o mundo está nessa situação que está hoje por causa de Abraão. Por pensar que poderia efetuar algo pelas suas próprias obras, para a sua própria salvação. Então, hoje nós estamos tendo guerra no mundo. O Irã contra Israel. O culpado foi a incredulidade de Abraão. A incredulidade de Abraão foi a culpa. É a culpa de até hoje ter guerra. Vamos dar continuidade. Você consegue olhar para a sua própria vida e ver que você também tem pensado que você pode fazer algo por si mesmo? Consegue ver a bagunça em que você se meteu por tentar fazer as coisas? Agora, os dois pés estão dentro da cova. Por que não conseguimos? Não há nada que possamos fazer que nos traga a nossa salvação. É uma terrível e solene realização quando encontramos com a lei como ela realmente é. Somos homens mortos que andam por aí. Não conseguimos, precisamos deixar isso bem claro em nossas mentes. Somente então seremos honestos conosco ao dizer, não consigo. E passar a clamar a Deus. Oh Deus, salva-me de mim mesmo, da minha falta de similaridade com Cristo. Nossa oração passará a ser, Senhor, opera em mim tanto querer como realizar, segundo a tua vontade. É por isso que Jesus Cristo diz, os sãs não necessitam de médico, mas sim os doentes. Se não identificarmos essa verdade, não precisaremos de Deus. Salvar-me-ei a mim mesmo. Obrigado. Mas aqueles que estão doentes, pecadores, ele diz, agora eu posso trabalhar para mudar a sua vida e transformar em harmonia. Olha o que a serva do Senhor diz. Quando virdes vossa pecaminosidade, não espereis até que vos tenhais melhorado. Quantos há que julgam não ser suficiente bons para ir a Cristo? Tendes esperança de tornar-vos melhor mediante vossos próprios esforços? Pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso também vós podereis fazer o bem sendo ensinados a fazer o mal? Não. Jeremias 13, 23. Então, queridos, muitas vezes nós queremos ir a Cristo apenas quando nós estamos bem. Acontece uma situação e nós esperamos, muitas vezes, passarmos por aquela situação novamente para termos uma consciência tranquila. Ah, agora eu passei, agora sim eu vou a Cristo. Ah, eu caí lá. Agora eu passei de novo por essa situação, agora sim. Obrigado, Senhor. Agora eu me sinto bem em vir até a Cristo Jesus. Mas não, queridos. Nós precisamos ir a Cristo como somos, pecadores, totalmente desamparados, pobres, miseráveis. Só em Deus é que há socorro para nós. Não devemos esperar persuasões mais fortes, melhores oportunidades ou um temperamento mais santo.
De nós mesmos nada podemos fazer. Temos de ir a Cristo exatamente como nós nos achamos. Queridos, eu venho aqui fazer um apelo para você, para o seu coração. Peça para Deus. Peça para Deus mostrar quem realmente você é. Peça para Deus se chegue ao Senhor. Você vai entender que você está doente, você vai entender que você necessita. Você vai clamar, sua alma vai gritar por um Salvador. Você vai ver que você não tem força. Você vai ver que você não consegue. Você vai entender o real problema que é o pecado. Você vai entender que você é miserável, pobre, cego e nu. E são essas pessoas que Deus pode trabalhar. É somente os pobres, os pecadores que Deus pode trabalhar. É somente aonde há abundância de pecado que a graça de Deus que a graça de Deus é manifestada. Pode ser manifestada. É somente nesse lugar onde abunda pecado é que Deus pode manifestar a superabundância da sua graça. Você quer que Deus trabalhe em você? Quando Ele mostra essas coisas, louvado seja Deus, alegrai-vos em sua santidade, porque Ele te ama. Oro para que tenhamos aprendido alguma coisa nessa tarde, né? E à medida que formos estudando esse assunto, o Senhor aumente nosso entendimento das mensagens em sua simplicidade. E que Deus possa executar a sua obra imediatamente em nós. Assim como dizem as Escrituras, para que o Senhor execute a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a em justiça. Que Deus possa nos abençoar nesse objetivo. Amém, queridos. Que Deus possa nos abençoar. Que possamos reconhecer a nossa situação de Deus. Vamos orar? Oremos. Oremos então. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos ama muito. O Senhor quer nos salvar de nós mesmos. O Senhor que revela os mais íntimos pensamentos do ser humano. Senhor, mostre-nos a cada dia, a cada hora, Senhor, que nós somos. Mostra-nos, ó Deus, que nós não somos melhores do que os nossos irmãos. Mostra-nos, ó Deus, que nós somos desesperadamente perversos. Nos transforma, Senhor, completamente. Nos dê a tua justiça, meu Deus. Nos dê a tua santidade. Em nome de Jesus. Amém.